Neste vídeo de hoje estamos iniciando uma série católica retirada de trechos do livro O Pequeno Missionário, com o título As Sete Portas do Inferno. Começando pela sétima porta, o falso espiritismo. Este consiste em pretensas ou verdadeiras comunicação com os espíritos do outro mundo ou as almas dos defuntos, para descobrir coisas secretas relativas a esta ou a outra vida. Eu digo comunicações pretensas, supostas, porque bem se sabe que muitos médios, isto é, pessoas que servem os espíritos e que recebem as respostas destes espíritos ou das almas, ou os profissionais do falso espiritismo, eles têm sido convencidos de fraude. 90% pelo menos dos casos de comunicações espíritas são vergonhosas trapaças. Mas também existem as comunicações verdadeiras, porque sábios verdadeiros e conscienciosos têm verificado a verdade de certas comunicações, de sorte que forçoso é admitir que nem tudo é fraude. Mas sim, existem espíritos que se comunicam. A questão é esta: a que espíritos devem ser atribuídas estas comunicações? Em outras palavras, quem seria o espírito que está ali do outro lado se manifestando? Não são almas dos defuntos? O dogma católico admite que para as almas que passaram os umbrais da eternidade, 2 estados definitivos e um intermediário, mas são todos passageiros. Ou elas estão no inferno, ou no céu, ou no purgatório. Ora, em qualquer estado destes em que elas se achem, não está na possibilidade delas aparecerem a quem as invoca. As do inferno estão presas pela corrente da justiça divina, que fixou a sua desgraçada sorte para a eternidade, e deste horrendo calabouço, de que os demônios são guardas, ela não pode sair, senão em casos muito extraordinários, por especial providência divina. Já as que estão no céu, no purgatório, estão em perfeita conformidade à vontade de Deus, e portanto nunca elas se manifestam senão por fins altíssimos, dignos da infinita sabedoria divina, como auxiliar com preces e santos sacrifícios essas almas, ou então convencer algum pecador. A regra geral que Deus tem estabelecido para estas almas que passam desta para outra vida é que o espírito vai e não retorna mais. E para os católicos, ali não são almas que se manifestam, é o demônio. A prova é que, a maioria dos casos, estas comunicações tendem ao erro e à falsidade, que é o caráter próprio daquele que tem o título Pai da Mentira. Sem dúvida, algumas verdades são ditas, mas é para facilmente induzir ao erro. Assim eles vão dizer que existe um purgatório, mas não há um inferno, e que fulano está no inferno, mas que a condenação não é eterna. Em outras vezes, serão respostas ambíguas e contraditórias, e para os católicos não existe dúvida que ali é o demônio. E se caso alguma dessas pessoas frequentar um lugar como esse, munido de água benta, um crucifixo, uma medalha, o espírito vai ficar mudo ou então dar respostas incoerentes. Então vejamos, aliás, quais seriam as consequências resultantes do falso espiritismo, para mais vermos a intervenção diabólica por trás, porque pelos efeitos melhor se conhece a causa. Uma das consequências que mais avultam é a loucura. Este é um fato notório. O diretor do Hospício dos Alienados, Pedro II, no Rio de Janeiro, declarou alguns anos atrás que 65% dos alienados foram vítimas do falso espiritismo. E o que dizer do suicídio? Quem ignora que os tem havido e só motivado por esta causa? Quantos desgraçados entre estes cegos a quem Satanás leva pelo cabestro até a última cegueira? Quanto às imoralidades praticadas muitas vezes em certas reuniões espíritas? Delas nem convém falar. Existem outras consequências, de outra ordem mais transcendente.
é que o falso espiritismo impele seus adeptos à heresia e ao erro. É principalmente entre os espíritas que se encontram os que negam a divindade suprema de Cristo, da confissão da Igreja. Eles ridicularizam estas práticas religiosas, aprovando o ensino ateu. Então, quem se entrega a esse tipo de prática acaba cometendo um pecado mortal, não apenas porque está desobedecendo à Igreja Católica, mas porque também procuram e se põem em comunicação com o espírito das trevas, o inimigo de Deus, o que é proibido pela Sagrada Escritura. Em Deuteronômio 18 diz: entre ti não se achará quem pergunte a um espírito divinatório e nem mesmo aos mortos. Há um inferno, suplícios eternos, é horroroso, mas é certo. A porta do inferno é o pecado mortal. Mas há também um céu, morada de Deus, mansão dos anjos e santos, uma glória, uma felicidade eterna. E a chave de ouro do céu é a oração. Se quer evitar o inferno e merecer o céu, é absolutamente necessário rezar. Estes são pontos de vistas católicos. Obrigado por assistirem ao vídeo pequenino. Se você gostou, se achou chocante, deixe o seu like. E cuidado para não cair em falsas doutrinas.